Como humanos, é possível perceber a existência de Deus? É possível, a partir de nosso entendimento, raciocínio, a partir de nossa mente, é possível perceber a existência de Deus? A partir da natureza, quando nós contemplamos uma cachoeira, isso nos transcende de certo modo, nos desfragmenta, nos revela um pouco, mas estamos em verdade percebendo a deidade, a Deus, quando nós contemplamos quanto complexa é a criação de Deus. Nós podemos ver isso nos homens, como eles se deslocam, como eles fazem coisas surpreendentes, sua inteligência. É possível perceber a existência de Deus a partir da inocência no rosto de uma criança, tão simples como ela é, tão inocente. É possível perceber a existência de Deus a partir da bondade de algumas pessoas. Na história, nós temos muitas referências de pessoas que deram as suas vidas por causas muito nobres. Nós conhecemos a história de muitos homens e mulheres que fizeram coisas realmente boas pelo bem-estar de seus próximos. Mas é possível perceber a existência de Deus a partir de sua palavra. A Bíblia está cheia de histórias de homens que fizeram coisas surpreendentes. A Bíblia está cheia das histórias de Jesus, que trouxe uma profundidade muito surpreendente sobre quanto devemos amar a nosso próximo, quanto podemos fazer para ajudar ele, quanto ele mesmo amava aos homens, até o ponto de se sacrificar. Não só deu muito de seu tempo e até seus poderes os investia em ajudar aos outros, os chamavam de milagros, mas quanto ele mesmo se deu para nos ajudar. Certamente nós podemos enxergar muito de a deidade e muito da existência de Deus em todas estas coisas, mas é possível enxergar completamente? Eu quero levar a vocês a um verso em 1 Coríntios 2,14. Não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las. Meu amigo, a Bíblia é quem diz que humanamente é impossível não só perceber, assimilar, mas entender. Quem não tem Espírito, diz bem claro, quem não tem o Espírito, que provém unicamente de Deus, bem claro diz, não pode aceitar sequer as coisas de Deus. Lhes são loucura, não é capaz de entendê-las. Se bem é certo, nós podemos ver a complexidade da beleza, do ordem e da capacidade que existe nos homens, na natureza, em todas as coisas reveladas, certamente para nossa mente é impossível entendê-las. Só aqueles que possuem, aqueles que têm o Espírito de Deus dentro de eles, conseguem entender estas coisas. Agora se levanta uma nova pergunta: quem são aqueles que têm o Espírito de Deus e como eu posso tê-lo? Como eu posso tê-lo? A Bíblia nos leva até Efésios, capítulo 1, no verso 4, onde diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Meu amigo, agora isto se torna muito mais complexo porque não só nós não conseguimos, como humanos, entender as coisas que Deus fez, que Deus faz no presente também.
mas as entendem aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Para os intelectuais, eu não tenho a metodologia de revisar o grego e o hebraico. Eu acho que isso é pertinente e é muito importante. Eu gosto, mas a Bíblia diz que nós devemos pregar para os simples, porque até as verdades espirituais Deus decidiu revelar-as aos simples, aos pequenininhos, diz a Bíblia bem claro, e as ocultou dos sábios e dos eruditos e dos estudosos, os intelectuais e os que querem obter e preencher sua cabeça de conhecimento. A eles, diz que Deus as ocultou, as escondeu. Então, eu gostaria de pregar para os simples. E como é que eu vou suportar, ancorar alguns versos como esse de aqui, que bem claro diz que para o homem carnal ou natural não pode, é impossível entender as coisas espirituais, mas só aqueles que têm o Espírito. Eu tenho aqui um suporte da própria Bíblia. Outro verso que fala de isso, eu vou ancorar, respaldar, suportar alguns versos com outros versos, porque a Bíblia se entende com a própria Bíblia. Então, neste verso nós encontramos que aqueles que têm o Espírito de Deus foram escolhidos antes da fundação do mundo. Isto é surpreendente e é maravilhoso. Eu gostaria de fazer um parênteses. Geralmente nós já não conseguimos dar tanto poder a Deus porque as pregações, os debates que nós vemos na internet, os podcasts, as notícias e tudo o que nós temos hoje está sobrecarregado de humanismo, está sobrecarregado de ateísmo. Parece que Deus já não tem poder sobre os homens, sobre a terra, sobre nada. Parece que Deus está almejado lá nos céus e que os homens fazem o que eles querem. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus preparou tudo de antemão. Ele fez todas as coisas com muita antecipação. Ele mesmo planejou cada coisa e que na sua soberania ele escolheu alguns. Aqui na Bíblia nós encontramos isso, que é Deus quem escolheu antes da fundação do mundo a alguns, dice, para que sejam santos, irrepreensíveis diante dos outros. Em amor, ele os predestinou para que sejam, dice, adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Qual é essa pessoa por meio da qual Deus, diz a Bíblia, né, que chama, que puxa, né, a seus filhos? É Jesus. Existe outro verso, eu vou ler para vocês, que fala agora de Jesus. A Bíblia em Efésios, perdão, acabamos de ler Efésios. A Bíblia em Romanos tem outro verso, Romanos 9, o verso 14. Vou fazer outro parênteses aqui. Eu quero procurar ser claro. É muito complicado isto, eu sei. Outra vez, estamos tão expostos o tempo todo ao humanismo. Nas igrejas se prega que se você quer ir para os céus, você tem que tomar a decisão, que você tem que procurar fazer as coisas certas, e é assim como você consegue sua salvação. É isso que se prega em todas partes. Mas a Bíblia diz que Jesus não veio para fazer milagres, curar doenças, não veio para fazer feliz aos homens, e também não veio para tornar bons aos homens. Tudo isso tem sua importância, sim, não estou negando, mas é secundário. O que a Bíblia diz é que Jesus veio para salvar os homens de sua perdição eterna, porque eles estão perdidos. Lembra aquele verso em João 3,16, que diz que porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que deu a seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna?
Aqui, quando diz mundo, existem duas possibilidades, né? O que geralmente pregam é que por todos, mas, por mais delicado que seja esse assunto, nós bem sabemos que não tudo se vai salvar. Então, não se refere a todos, se refere a sem distinção. Quando diz que Jesus morreu por todo o mundo, se refere a sem distinção. Não existe grego, nem hebreu, não existe homem ou mulher, não existe escravo ou livre, não existe feio ou bonito, rico ou pobre, alto ou baixo, sem distinção. Jesus morreu pelos homens sem distinção. Sabe qual é a chave daquele verso? Quando você lê o verso 17 e o verso 18, diz que os homens não amaram a luz, mas rejeitaram a luz e amaram as trevas, porque suas obras más, diz que era o que eles desejavam, era o que eles priorizavam. Não diz, olha aqui, não diz que as pessoas que rejeitam a Cristo, no verso 18, estão num caminho ao meio. O verso 18 diz que todo aquele que rejeita a luz, rejeita a Cristo, já está perdido. Não diz que será condenado, diz que já está condenado. Isso nos deixa entender, meu amigo, que todos os que não temos o Espírito de Deus, todos os que não entendemos o Evangelho, estamos caminho ao inferno. Não diz que estamos num caminho ao meio. Você pode ler e reler em casa João 3,18 e diz que todos os que rejeitam a Cristo estão num caminho ao inferno. Todas estas coisas são muito delicadas porque estamos falando do destino das pessoas, aonde que vai parar sua alma. E é por isso que a pregação deve ser fiel. Nós não podemos enganar as pessoas dizendo que elas têm o poder de se salvar nas suas mãos. A Bíblia não diz isso. Você não vai encontrar em nenhuma parte um verso que diga que os homens têm a capacidade de entender a Deus e tudo o que Ele fez. Seu próprio sacrifício na cruz para os homens é loucura. É isso que diz aqui a Bíblia em 1 Coríntios 2,14. Então, outro verso que eu gostaria que você possa considerar aqui é um dos mais claros da Bíblia. Em Romanos 9, você pode ler aí o contexto do capítulo. Eu vou resumir para você. Uma mulher chamada Sara tinha dois filhos. Um se chamava Jacó e o outro se chamava Esaú. E olha o que diz Deus. Olha o que diz Deus. Antes de que eles tenham feito alguma coisa boa ou má, estou lendo Romanos capítulo 9 a partir do verso 11. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó e rejeitei Esaú. Com isto quero que você entenda uma coisa, meu amigo. Aqueles que foram abertos seus olhos, aquelas pessoas as quais Deus abriu nossos olhos, não foi porque, como tem alguma heresia por aí que diz que Deus viu o futuro e viu que algumas pessoas eram boas, então a essas pessoas Deus escolheu, né, antes da fundação do mundo. Isso é uma mentira, é uma heresia. Como é que se entende a Bíblia? Com a própria Bíblia. E aqui a Bíblia suporta, reforça esse verso de Efésios. Aqui diz bem claro que as pessoas não foram escolhidas por boas obras. As pessoas foram escolhidas antes de que fizessem coisas boas ou más. Ninguém vai ser salvo por fazer coisas boas ou más, mas por aquele que chama. Por aquele que chama, disse Deus. Eu decidi, disse Deus, eu decidi que o mais novo vai servir, perdão, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó e rejeitei Esaú. Sabem por que este capítulo de Romanos 9 não é pregado?
E você pode passar anos em sua igreja e nunca vai pregar isso. Porque, obviamente, meu amigo, é excluyente. Não é amigável dizer que Deus escolheu alguns e que esses se salvarão e que aos que Deus não escolheu se perderão. Isso é muito triste, claro que sim, mas é a verdade. Não há forma como uma pessoa se salve se Deus não a escolhe. Não há forma. Deus a escolhe, nós estamos vendo que Deus abre seus olhos, abre seu entendimento. Deus a chama, como vemos aqui. Essa pessoa que Deus escolhe se salva. Olha o que diz mais para frente. 14. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Olha a soberania de Deus na salvação dos homens, meu amigo. Ninguém pode dizer para Deus: isso é injusto. Porque Deus diz: eu terei misericórdia de quem eu quiser, e terei compaixão de quem eu quiser. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano. Esta é a chave para entender, meu amigo. Pessoas vão para a igreja, pessoas são acolhidas, pessoas são expostas ao evangelho, procuram fazer as coisas bem, procuram endireitar suas vidas, fazer tudo certinho. Mas isso não significa que sejam salvas ou que Deus vai salvá-las por essas coisas que estão fazendo. Não. A Bíblia bem claro diz que não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz: a Faraó eu o levantei, disse Deus, exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece quem Ele quer. Lembram a história dos israelitas que estavam cativos, escravos na terra dos egípcios? E Deus endureceu, diz. Não diz que o faraó se endureceu. Olha o que diz aqui. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó para que não deixe ir a seu povo. Até o ponto de matar a seu filho, lembra? E então ele saiu na perseguição dos israelitas e Deus endureceu tanto seu coração que isso lhe custou a morte. E para que foi tudo isso? Para que Deus endureceu seu coração? Para que foi toda essa história? Ao final, para que Deus se leve a glória perante seu povo e todos saibam que Ele é o Senhor. Eu o levantei, disse. Eu o levantei exatamente com esse propósito, diz Deus. O verso 18: portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quiser e endurece quem Ele quer. Verso 19: e isso bate comigo. Mas algum de vocês me dirá: então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Por que eu vou dizer então para Deus: ah, você não me escolheu antes da fundação do mundo, então se eu me perco, pois também é sua culpa, né? É bem claro o que está dizendo aqui. Algum de vocês dirá, e nessa posição eu também estive em algum momento, antes de acordar, antes de que Deus abrisse meus olhos, eu falava assim: por que Deus ainda então me culpa? Por que Ele me culpa? Eu estou assim porque é sua vontade, né? Meu amigo, quanto orgulho há em nós para pensar dessa forma. Eu era um homem muito orgulhoso. Eu achava que tudo o errado que eu fazia era porque Deus não me ajudava, Deus não me salvava. Mas nós bem sabemos a história. A Bíblia diz que quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, Adão decidiu pecar. Ele tinha livre-arbítrio. Nós já não temos. Aquela coisa que nos faz escolher entre maçã e banana, ir para o norte ou para o sul. Eu vou sair de casa hoje ou não. Esse é livre-arbítrio, meu amigo, aparente livre-arbítrio, que nós temos para coisas banais, a verdade. É isso. A capacidade de escolher coisas intrascendentes. Nada celestial, nada transcendente está em nossas mãos. Então você me dirá,
Para que quero esse tipo de livre-arbítrio? Para coisas materiais, infrutíferas, carnais totalmente? De que me serve, certo? O único que tinha livre-arbítrio foi Adão e ele decidiu conscientemente desobedecer. Então o pecado entrou ao mundo, diz Romanos, e pelo pecado entrou a morte. Assim todos os homens pecaram. Assim como um presidente vai para a guerra e ele toma a decisão, então todos nós, como povo da terra desse presidente, estamos já metidos no problema. Já estamos por dentro. Agora todos nós herdamos esse pecado, a culpa. E então, desde que a gente nasce, pecamos. Meu amigo, eu não posso culpar a Deus, diz a Bíblia, porque ele jamais leva ninguém a pecar. Ele nem tenta. Ele nem ainda tenta as pessoas a pecarem. O pecado sai de nós mesmos. Muitas vezes culpamos ao diabo, culpamos a situação, o contexto, mas a Bíblia diz que o pecado sai de nós mesmos. Somos nós quem tramamos, maquinamos aí, planejamos como pecar. Somos nós. Então, se a Bíblia diz tudo isso, como eu posso culpar a Deus? Certamente alguns dirão, e a psicologia diz, que os problemas que acontecem, o fato de que algumas pessoas se aproveitem de mim, o fato de que certas situações laboralmente eu sempre me veja implicado em contextos ruins, ou não dá nada certo por meu caráter, que é pouco sociável. A psicologia diz que tudo isso é culpa dos outros, né? Da sociedade, do contexto. Mas a Bíblia diz que tudo isso é consequência de nosso pecado original. E se nós somos honestos, sinceros, é verdade, meu amigo, muitas das coisas más que nos acontecem é por nossa própria culpa. Se alguma vez estamos envolvidos em algum relacionamento tóxico, totalmente ruim, é porque nós desobedecemos. Podemos ter inclusive os princípios claros de parte de nossa família e nossos pais aconselhando o tempo todo, mas nós, por nossa rebeldia, não queremos obedecer e terminamos em muitos problemas. Nós mesmos que fazemos tudo isso. Há algumas coisas inevitáveis das quais Deus não nos vai culpar. Deus é um Deus justo. Há algumas experiências, sim, mas estas não são a maioria. São exceções. E dessas, você saiba que Deus não nos vai culpar, meu amigo. Ele não vai culpar erradamente ninguém. Mas de tudo aquilo que você faz e de suas decisões, tudo aquilo que você maquina e até as suas intenções, a Bíblia diz que Deus vai nos culpar. Então, para continuar, a Bíblia diz no verso 20: quem é você, o homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Como é que nós, meu amigo, sendo vaso, podemos dizer para o oleiro, por que você me fez assim? Como é que nós, sendo homens, com umas mentes tão limitadas, nem ainda entendemos como funciona a gravidade, como é que uma semente na terra surge e faz crescer um grande árvore? A Bíblia diz, nem ainda sabemos como é que uma criança cresce no ventre de sua mãe, um bebê. Não entendemos todas estas coisas, nem a nós mesmos conseguimos entender por completo e como é que nosso coração está latindo. Quem que dá esse arranque em alguns e em outros não permite. Nós não entendemos nada, meu amigo. Como é que podemos julgar a Deus e dizer por que você faz as coisas desse jeito, por que escolhe alguns e a outros rejeita? A Bíblia diz que ninguém que Deus rejeitou se poderá salvar por si mesmo. E então, como é que essas pessoas se perdem? A Bíblia diz bem claro também que Deus não simplesmente as pega e então as condena. O que a Bíblia diz é que pela responsabilidade
de sus propios actos serán condenados. Lembra o livro de Hebreus 10:27 que diz que no tempo de Moisés, quando as pessoas não cumpriam a lei, eram apedrejadas na rua. Logo diz, quanto mais terrível será o castigo para aqueles que rejeitam ao Filho de Deus, aqueles que rejeitam o sacrifício de Cristo, certo? Então, nós, meu amigo, já não estamos no tempo de Moisés. Hoje ninguém vai ser julgado por coisas boas ou más. A verdade, ninguém nunca, jamais vai ser julgado por isso. Até Moisés e todas essas pessoas serão julgadas, diz a Bíblia, por aceitar ou rejeitar o sacrifício de Jesus. Então, muitas das pessoas, até nos tempos de Moisés, sabiam que ia vir um Salvador. Eles sabiam, os profetas falam disso também. Para nós ser passado, para eles será futuro. Para os discípulos de Jesus era o presente. Mas certamente, o juízo de Deus, porque está estabelecido para os homens morrerem uma só vez e vindo depois disso o juízo. O juízo de Deus não é para salvar pessoas que fizeram as coisas bem e mandar ao inferno pessoas que fizeram as coisas mal. Não é para isso. Ninguém vai ser julgado por boas ou más ações. O juízo de Deus é para condenar aqueles que rejeitaram a Cristo e aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo na cruz no seu lugar. Aqueles que aceitam seu sacrifício. E como é que essas pessoas se condenarão? Se obviamente Deus não revelou, né? Vocês se perguntarão também. Eu não posso ter todas as respostas, porque se eu tivesse todas, eu seria Deus. Mas eu tenho, graças aos mestres que Deus nos deu, um discernimento, meu amigo. Você já viu como os porcos, né? Quando você coloca um porco no barro, o porco vai e se envolve. Mas quando você coloca uma ovelha no barro, ou cai no barro, essa ovelha sai o mais rápido que pode, não fica envolvida no barro. É assim como os filhos de Deus. Aqueles que não são seus filhos, meu amigo, a Bíblia diz que desejam o mal e que gostam e que se satisfazem fazendo as coisas erradas, e que vai ficar ali. E que por isso essas pessoas serão castigadas. Mas aqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus salvou, aqueles aos quais Deus revelou suas verdades, estes não gostam mais do barro, da imundícia, do pecado. Eles podem até cair, mas eles rapidamente se levantam, saem disso. Alguns mais rápido que outros. Mas é por causa do próprio pecado e o fato de eles gostarem desse pecado que as pessoas se perdem. A Bíblia diz, e bom, esta é uma ilustração, a verdade, de R.C. Sproul, que diz que Deus está retendo, suportando aí a seus filhos, mesmo a seus filhos, e também aos descrentes. Como assim? Como assim a mão de Deus está suportando e retendo as pessoas? Como? A Bíblia diz que se não fosse por isso, todos nós correríamos, meu amigo, a fazer as coisas erradas, a pecar, a imundícia, a depravação total. Porque Deus, na sua vontade, na sua soberania, decide simplesmente reter a alguns e a outros os deixa para que façam a sua própria vontade e terminem se perdendo nos seus próprios desejos. Para terminar, meu amigo, eu lhe animo. A Bíblia diz que o reino de Deus é para os humildes. Eu não prego para convencer a todos. Eu prego unicamente para acordar através da pregação da palavra de Deus aqueles que são seus filhos. É para isso que serve expor às pessoas a palavra de Deus. Para que, pela palavra de Deus, pela pregação, diz a Bíblia, Deus decidiu acordar seus filhos. É o Espírito de Deus quem trabalha na vida das pessoas, utilizando sua palavra. É para aqueles que Deus escolheu.
é para aqueles que Deus vai abrir seus olhos, eu não sei, mas é por eles que pregamos, é para eles, não para todos. Lamentavelmente, inclusive alguns de nossos parentes rejeitarão. E isso é muito triste. Eu sei muito bem como se sente isso. Meus próprios parentes rejeitam o Evangelho. E isso é lamentável. Mas também não podemos ocultar estas coisas, porque essa é uma das doutrinas de Deus, a soberania de Deus na salvação dos homens. Que Deus os abençoe. Até outra oportunidade.